para todas estas coisas, entender a palavra de Deus, compreender a ordem do Senhor e principalmente entender a palavra nos traz ensinamento, nos traz crescimento. E como nós vamos, irmãos, glórias a Deus, ouvir a palavra de Deus, como nós vamos viver a palavra de Deus, se nós não ouvirmos ela e fazemos, glórias a Deus, aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, ou seja, pôr a palavra de Deus em prática. Puro e simples, pôr a palavra de Deus em prática. E eu quero nesta tarde, glórias a Deus, trazer uma mensagem, e eu podia intitular esta mensagem, e na verdade, glórias a Deus, eu quero na verdade intitulá-la como a mensagem da cruz, amém? Fala comigo, repete comigo, fala a mensagem da cruz. Sabe, irmãos, eu comecei a meditar em todas estas coisas, e eu falava para o Senhor na hora que eu estava vindo para cá, eu falei, Senhor, é esta a palavra que o Senhor quer que eu medite com a tua igreja? E quando eu estava, glórias a Deus, vindo para cá, falando com Deus, e através dos louvores que foram entoados, principalmente os louvores que a irmã Cática, glórias a Deus, louvou aqui na frente, as irmãs louvaram aqui na frente, eu fiquei, a irmã Ju e a irmã Cátia, eu fiquei maravilhado. O Senhor falou, tá aí, ó, quer uma confirmação? Eu falei, obrigado, Jesus. Mensagem da cruz. Nós estamos precisando nos últimos dias, irmãos, de mensagens da cruz. E nós vamos então trabalhar em cima disso. Todos encontraram? Marcos 15, 21, diz a palavra do Senhor. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Eu vou ler novamente. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, eis aí, Pai, a tua palavra, eis aí aquilo que o Senhor tem de proposta para as nossas vidas, e eu peço nesta noite, revela-te a nós, Pai, porque queremos ouvir a tua voz. Precisamos de ti, meu Deus, e sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, entregamos tudo ao Senhor e descansamos certo das tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Pode sentar, irmãos, aplaudindo bem forte a Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Para nós entendermos um pouco desta mensagem, irmãos, também faz necessário nós compreendermos um pouco da tradição judaica. Nós não temos por costume estar compreendendo as coisas da tradição judaica. A igreja já não tem por costume sequer ler a Bíblia, quanto mais falar de tradições judaicas. Mas tudo que tem no Evangelho, irmãos, ela está intimamente ligada à tradição judaica. E eu falo por isso, até porque nós temos a aula de teologia aqui na igreja, e muitas pessoas que não têm participado da aula de teologia têm perdido uma grande oportunidade de ler a Bíblia e entender a Bíblia. Porque o grande problema do crente é ler a Bíblia. Se você olha para o crente, todos eles têm a Bíblia. Anda que parece uma rapadura debaixo do braço, parece um desodorante. Mas saber o que tem nela, ele não sabe. E quando nós começamos a ler a Bíblia, compreender a Bíblia, buscar conhecimento na palavra de Deus, nós precisamos também entender algumas tradições que existiam na época dos judeus, na época judaica, porque lembrando que a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, foi escrito na época dos judeus, a história toda de Israel está lá no Antigo Testamento. Então, entendemos estas passagens e compreendemos isso e o significado de tudo isso e o que nós temos com isso, glórias a Deus, aleluia, faz uma necessidade muito grande na vida do crente da atualidade. Principalmente, irmãos, porque o cristianismo que nós estamos vivendo hoje é um cristianismo que não tem mais cruz. Nós não temos mais vivido um cristianismo, glórias a Deus, de cobrança. Nós não estamos vivendo mais um cristianismo, glórias a Deus, de temor. Eu estava aqui na segunda-feira orando e buscando resposta de Deus a respeito de algumas coisas. E eu quero trazer para os irmãos algo que Deus me falava. Você sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Deus falou comigo assim, sabe por quê? Que muitos não conseguem vencer, ou porque muitos estão derrotados. Eu falava, Senhor, o quê? O Senhor falou assim, a igreja perdeu o temor. Não se tem mais temor da casa de Deus. Nós perdemos aquela essência de temor. Não temos mais senso de responsabilidade na obra do Senhor.
Não temos mais senso, glórias a Deus, de entendimento de que o Senhor nos escolheu e nos chamou. E até a palavra do Senhor diz que Ele instituiu dias de proibições. Mas para nós hoje, falar em proibido, em não pode, é a mesma coisa que arrumar encrenca, é mexer em vespeiro. Falar para a pessoa, olha, as coisas não são bem assim, é a mesma coisa que mexer no vespeiro. Porque estamos vivendo hoje, na atualidade, um evangelho que ele se faz transformado por mim. O que eu quero, a palavra tem que se transformar para mim. O que eu sou, a palavra tem que se transformar para mim. Ou seja, hoje não é mais a pessoa que tem que mudar. O evangelho da atualidade é a palavra que tem que se moldar a pessoa. E este tipo de evangelho que se tem vivido na atualidade, irmãos, tem acabado com a obra de Deus. E principalmente tem acabado com o céu. Você vai falar com o céu, pastor? É. Porque as pessoas estão perdendo a oportunidade de ir para o céu. Hoje, os pastores não querem mais ganhar pessoas para o reino de Deus. Eles querem ganhar pessoas para a igreja. E eu quero dizer uma coisa para você: ganhar gente para a igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. Amém? Olha que interessante. O Senhor falava para mim assim na segunda-feira: o povo perdeu o sentido de temor. E sabe como é que Deus, uma coisa que pode, irmãos, impedir Deus de agir na nossa vida, é fazer com que, glórias a Deus, o Senhor vai contra a palavra dele. Mas ele não vai contra a palavra dele, ele não muda a palavra, ele é imutável. E quando nós pecamos contra a palavra de Deus, o Senhor não tem como agir a nosso favor. Não entendi, pastor, te explico. O Senhor tem falado assim na palavra dele, dizendo que aquele que vota não tarda, se você fizer algum voto com Deus, não tarda em cumprir, porque o Senhor não se agrada de voto de tolo. Vamos lá, Deus não se agrada de voto de tolo. Glórias a Deus. E hoje, irmãos, o evangelho é um evangelho de votos, que as pessoas fazem um monte de voto, mas não vêm para cumprir os votos. Pessoas que fazem campanha e quebram a campanha. Ah, quebrei a campanha, começa semana que vem. Ah, eu assumi um compromisso, mas não deu para vir. Ah, Deus sabe, né? Ou ele assume um compromisso e daí na metade do caminho alguma coisa acontece, ele deixa da campanha, ele volta depois, ele fala: ai, quebrei a campanha, vou começar outra. Ele assume compromisso diante de Deus. E ele fala com Deus: Senhor, eu dou a minha palavra, eu aceito o Senhor como meu Salvador, eu dou a minha palavra que eu vou fazer tal coisa. Mas na hora que se precisa fazer alguma coisa, ele não aparece. É isso. E aí Satanás fala para Deus assim: então, é teu, pecou contra a tua palavra, o que você vai fazer? Vai abençoar? Você não pode abençoar ele. E aí o Senhor fica impedido de nos abençoar, porque nós pecamos contra a lei de Deus. Quer ver uma coisa? Se a polícia chegasse aqui procurando alguém foragido de assassinato aqui, por exemplo, tem algum assassino aqui dentro? Sim ou não? Hã? Não, né? Graças a Deus, né? Não temos nenhum assassino na lei humana, né? Nenhum assassino na lei humana. Então se a polícia chegar aqui, não pode prender ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é infrator da lei. Mas agora nós vamos mudar para a lei de Deus, ok? Agora a lei de Deus. Tem um assassino na lei de Deus aqui? É? Não sabe? Vou explicar. Pessoa que aceitou Jesus, se batizou nas águas e não toma Santa Ceia, é assassino, é réu de morte. Ele crucificou novamente a Jesus Cristo. Se você faltou na Santa Ceia deliberadamente, você é réu. Está lá, 11:23 de Coríntios. Pecou na palavra. Tem assassino em nosso meio, espiritualmente falando? Tem. E aí, Senhor, eu preciso da tua vitória e da tua bênção. E não recebe. Sabe por que não recebe? Porque é fora da lei. Então por que deu o sim lá, aceitando a Jesus por Salvador? Devia ter ficado no mundo. Presta atenção, irmãos, vamos para a palavra. Quando nós entendemos as tradições e as situações que ocorrem, nós começamos a compreender o que é vida. A palavra do Senhor nos conta que a festa, havia algumas festas implícitas, glórias a Deus, no judaísmo, que demonstravam, glórias a Deus, o fervor do povo de Deus com relação à obra do Senhor. Eles entendiam, irmãos, que o sacrifício de um animal trazia, glórias a Deus, isso segundo a lei, trazia justificativa e perdão de pecado.
Então a pessoa, o que ela fazia? Ela se preparava o ano inteiro com o animal. E no final do ano, no dia da festa, ou era a festa da Páscoa normalmente, ou era a festa dos tabernáculos, ou era a festa do Pentecostes. Numa destas 3 festas, ele ia para sacrificar, glórias a Deus, aquele animal que ele cuidou com todo amor e carinho. E aquele animal, ele era decapitado no altar pelo sacerdote, irmãos, para a remissão do pecado do povo. Então a obra era desta maneira: a pessoa, ela tinha que entrar por Jerusalém. Jerusalém tinha muros muito altos, irmãos, e ninguém entrava na cidade de qualquer maneira. Tinha que entrar por uma das portas. Você olha na palavra do Senhor, tem ali algumas portas: as portas do Oriente, as portas de Damasco. Ou seja, eram as portas que davam saída para alguns lugares. E essa pessoa, ela tinha que passar pela porta. Esta porta ficava aberta na maioria dos dias, mas na época da festa, irmãos, ficava guardas naquela porta, porque para cumprir o ritual, para entrar na casa do Senhor, porque Jerusalém significa a cidade de paz, a cidade de Deus. Para entrar na cidade de Deus, irmãos, tem que entrar pela porta, aleluia. Não entra por outro lugar. Só que na porta tinha guarda. E os guardas que estavam naquela porta, por ocasião das festas, eles estavam lá para analisar como é que estava a vida daquela pessoa. Mas aquela análise não era uma análise interna, era uma análise externa. Porque a palavra do Senhor diz que todo homem judeu, quando ele passava por aquelas portas na época da festa, ele tinha que estar com a sua veste de linho branco. Todo homem judeu tinha uma veste de linho branco, irmãos. Uma veste branca, alva. Já não tem aquele louvor: alvo mais que a neve, alvo mais. Quando nós cantamos na Santa Ceia, pois é, as vestes daquela pessoa tinha que ser alvo. Então o que a pessoa fazia? Ela vinha andando, ela vinha caminhando, ela vinha pelo caminho, ela guardava aquela roupa branca, glórias a Deus, dentro, aleluia, da sua bolsa. E ela vinha caminhando. Naquela época não tinha trem-bala, não tinha avião, não tinha carro. O camarada, ou ele vinha a pé, ou ele vinha montado num cavalo, num jumento, num camelo. Eu não sei no que ele vinha, irmão, mas ele vinha suado, ele vinha fedendo, não tinha posto de gasolina pelo caminho para ele tomar banho, irmãos. Ele vinha pelo caminho da forma que ele estava. Mas quando ele chegava na porta, ele tinha que trocar suas vestes para poder entrar nas portas da cidade de Jerusalém. Então a pessoa vinha daquele jeito, mas quando ela chegava na porta, irmãos, ela se preparava, ela trocava de roupa, ela colocava agora aquela roupa suja, glórias a Deus, de lado, e arrancava da sua bolsa a roupa de veste branca, o linho branco, e ele colocava sobre a sua vida aquela veste de linho branco, e ele pegava o seu animal que ele ia ofertar na casa do Senhor como um sacrifício pela expiação do seu pecado. Mas também não era qualquer animal, irmãos. A palavra do Senhor diz que até o animal tinha que ser puro. Ele não podia ser misturado, não podia ser pardinho, não podia ser pintado. Se era branco, era branco. Se era preto, era preto. Mas o que ele era, ele tinha que ser. Porque o Senhor não aceita, irmãos, gente, crente, sacrifício mesclado. Ora é crente, ora é do mundo, ora serve de Deus, ora serve Satanás, ora serve a carne, ora serve, glórias a Deus, a presença do Senhor. Então, aquelas pessoas que estavam à porta, ele examinava se aquele camarada estava de roupa, de veste de linho branco, e se o animal que ele trazia para sacrifício era um animal sem mancha. Glórias a Deus. Então, quando ele olhava, ele entrava, a pessoa era analisada, e então ele podia entrar para poder sacrificar. Os sacerdotes já estavam na igreja, o ritual acontecendo, a festa era grandiosa, todos subiam. Não era uma festinha qualquer, irmãos, que durava sexta-feira à noite, sábado e domingo. Não, era uma festa que durava dias, alguns dias. E quando você olha a palavra do Senhor, você vê que era a época da festa, justamente era a festa da Páscoa. E Jesus havia celebrado com seus discípulos a Páscoa uma noite anterior. Na noite anterior, glórias a Deus, aleluia, ele tinha celebrado a Páscoa com os discípulos. E quando ele vai perante o Sinédrio, que todo mundo coloca a culpa nele, porque ele havia pecado. E no dia da festa, os irmãos também conhecem que eles tinham por costume, um coração bondoso deles, era soltar um malfeitor. E naquela época, o malfeitor, glórias a Deus, a pessoa que estava condenada, o nome dele era Barrabás, todo mundo conhece.
E todo mundo sabia que o Barrabás ia ser morto, porque não tinha outro malfeitor. Era aquele, glórias a Deus, tinha alguns outros, mas aquele era terrível, irmãos. Com certeza iam soltar qualquer outro lá, mas o Barrabás estava condenado. Tanto que a cruz, irmãos, ou seja, a cruz do Senhor, ela não era de Jesus. A cruz que foi usada por Jesus era de Barrabás. A cruz, o tamanho da cruz era confeccionado no tamanho da pessoa. A confecção desta cruz era o tamanho da pessoa. E tinha o tamanho de Barrabás, porque ele estava condenado e ele ia ser crucificado no outro dia. Quando chega perante Sinédrio, Jesus é condenado e acusado e condenado por comover, por fazer um alvoroço naquele lugar. E é isso que o Evangelho faz, irmãos. O Evangelho faz um alvoroço. O Evangelho tem que produzir alvoroço no coração da pessoa. Tem que produzir uma revolução na vida da pessoa. É para isso que o Evangelho vem, irmãos. É para produzir algo que arrebente com as cadeias do inferno no coração da pessoa. E Jesus veio produzindo um alvoroço naquele lugar, irmãos. E estava sendo condenado de fazer a maior arruaça em Jerusalém. E principalmente porque era da época da festa. E como é que pode, na época de uma festa, um arruaceiro fazendo a maior festa, fazendo a maior arruaça? Isso era Jesus. Então Caifás, que era o sumo sacerdote, fala assim: negócio é o seguinte, condena esse camarada aí. Nós temos por costume, diz Pilatos, soltar um malfeitor. Irmãos, escolheram o pior dele, o que estava condenado, pois preferiram soltar Barrabás e condenar Jesus. Glória a Deus por isso. Esse não é o foco da nossa meditação nesta noite. A palavra do Senhor diz que condenaram Jesus e crucificaram ele. Só que obrigaram ele, irmãos, antes de crucificarem, a levar a cruz pelo caminho. Então ele sai daquele lugar já condenado, com a cruz nas costas, e sai arrastando aquela cruz pelas ruas de Jerusalém. Sai arrastando aquela cruz, irmãos, porque cruz é símbolo de maldição. Não podia ser crucificado nem sequer dentro da cidade, tinha que ser crucificado fora da cidade. Tinha um morrinho, esse morro chama Gólgota, né? Glórias a Deus, significa caveira. O Gólgota, que é a caveira, é um símbolo de uma caveira, tem uma forma de caveira. Eles crucificavam em cima desse morro ali. Foi ele, glórias a Deus, na via dolorosa, caminhando, carregando a sua cruz, irmãos. Depois de ser açoitado, depois de ser judiado, depois de ser cuspido, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele com a inscrição assim, ó, o rei dos judeus. Literalmente, irmãos, espancaram Jesus, acabaram com Jesus na carne dele, judiaram dele, e ainda depois de tudo isso, colocaram uma cruz pesada, porque não era cruz de MDF, não, irmãos, não era cruz de madeira compensada, era cruz de madeira pesada, porque cruz que é cruz, irmãos, tem peso, aleluia. Hoje a cruz é virtual, hoje o Evangelho é virtual, não tem mais peso de cruz. Nós não vivemos um Evangelho que tem peso de cruz, irmãos. Jesus falou assim para os seus seguidores: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Evangelho tem que ter cruz, irmãos. Tem que pagar preço. E Jesus pagou o preço da cruz. Ele começa a carregar a sua cruz, irmãos. Mas nesse contexto está esse Simão, o Cirineu. E muitas pessoas pensam que Cirineu, irmãos, glórias a Deus, era sobrenome de Simão. Ah, Simão Cirineu, né? Não, irmãos, ele era Cirineu porque ele era de uma cidade chamada Cirene. Não era Cirene de campainha, não, era Cirene com C mesmo. Ele vinha de uma cidade chamada Cirene. Era uma cidade da Etiópia, da Índia. Era a mesma cidade onde aquela rainha de Sabá era. Lembra aquela rainha que veio visitar lá o Salomão? Era o mesmo lugar, ele era de lá. Sabe quantos quilômetros ela ficava de Jerusalém, irmãos? 1.600 quilômetros de Jerusalém. O camarada sabia que ele tinha um compromisso com Deus, e ele se colocou a andar 1.600 quilômetros, irmãos, para cumprir um ritual sagrado de obediência a Deus. Hoje muitas vezes nós moramos do lado da igreja, não queremos vir. Temos carro, irmãos, e não queremos vir para a obra do Senhor. Estamos na presença do Senhor e estamos retrucando a distância.
Aquele homem caminhou 1.600 quilômetros da terra dele, porque todo judeu, irmãos, tinha que participar pelo menos numa das festas durante o ano, pelo menos em uma. Aí você vai falar para mim assim: pastor, como é que sabia que eles participaram da festa? Porque tinha a marca. Eles tinham uma carteirinha, eles tinham um documento assinado. Daqui a pouco eu vou falar do documento assinado para saber se ele participou da festa ou não. Hoje, nos nossos dias, irmãos, glórias a Deus, aleluia, perdeu-se justamente isso. Eu já vou explicar para você, já vai entender. Aquele homem sai da terra dele, caminha 1.600 quilômetros, pagando o preço, sofrendo, andando naquela caminhada dele. E lembre, irmãos, glórias a Deus, aleluia. Tem muita gente que fala também, a outra coisa que eu quero aproveitar, que dá um simples toque aqui, né? Muita gente pensa assim: os cristãos são racistas, né? Não são racistas não, irmãos. O camarada era de Cirene, Cirene era na Índia. Possivelmente o sirineu, ele era de pele escura. Aquela imagem lá do filminho lá que diz que ele era clarinho é mentira, irmãos. Ele era de Cirene, ele era da Etiópia, ele era da Índia. O camarada tinha pele escura. Era um negão, literalmente, no bom sentido falando. Amém? O que carregou a cruz de Cristo. Tem muita gente que fala mal, né? O que carregou a cruz de Cristo, glórias a Deus, o Senhor não fez acepção de pessoas para dar oportunidade, aleluia. Aquele homem caminha, irmãos, naquela estrada, e ele chega na porta de Damasco. Quem sabe para o burrico dele ali do lado, desce do seu burrico, vai para trás de uma árvore qualquer lá, não sei, arranca a roupa de viagem dele, coloca as suas vestes brancas, tira agora o animal, fruto do seu sacrifício, o animal que ele ia sacrificar pela sua família, o animal que ele ia apresentar para o seu Senhor, como expiação do pecado dele e da família dele, e passa pela porta. Ele estava aprovado para passar pela porta, aleluia. Eu pergunto para você: você está aprovado para passar pela porta? Como é que estão as tuas vestes? São brancas? Como é que são as suas vestes? São puras? Como é que está a tua vida? A veste que eu estou falando aqui é veste espiritual, irmãos. Como é que está a tua veste espiritual? Foi lavada no sangue de Jesus Cristo, aleluia. Porque a remissão dos nossos pecados é pelo sangue de Jesus. Vamos lá, irmãos. A remissão do nosso pecado é pelo sangue. Já viu os crentes? Crentes é engraçado, crente, né? Crente, tudo que você fala para ele: o sangue de Jesus tem poder. Já viu? Ô, irmão, não sei o que. O sangue de Jesus tem poder. Tudo é sangue de Jesus, mas corre o sangue de Jesus nas tuas veias? A pergunta é: corre o sangue de Cristo nas tuas veias? Para você falar que o sangue de Jesus, você conhece do sangue de Jesus? Você já foi perdoado os seus pecados pelo sangue de Jesus? Quando eu olho para tudo isso, irmãos, eu me deparo com um homem entrando cansado, irmãos, e entra em Jerusalém e ouve o alvoroço da multidão. Porque Jesus, provocando aquele alvoroço todo, irmãos, tirou a atenção do povo que estava, glórias a Deus, sobre a festa, sobre o sacrifício, irmãos. E estava todo mundo reunido, olhando, glórias a Deus, quem era aquele malfeitor que estava passando. E eu fico imaginando o Cirineu, o Simão, olhando ali do ladinho, glórias a Deus, aleluia. Ficando ali, que nem, já viu, né? Gente que é curioso, né? Ficando do ladinho, olhando, analisando a situação. Ele estava ali analisando a multidão, olhando quem era o malfeitor que estava passando. E de repente ele se depara com quem, irmão? Se depara com Jesus. Ele enxerga Jesus vindo. E ele estava ali, glórias a Deus, no cantinho dele, quietinho. E aquele homem sendo açoitado, carregando aquela cruz, apanhando, todo mundo dando risada da cara dele. Eu fico imaginando os próprios judeus que não tinham coragem de olhar no rosto de Jesus e falar alguma coisa, mas naquela hora estava lá tirando sarro da cara dele. Tem crente, irmãos, que é assim. Ele fala mal de crente, mas na hora do bem bom ele não tem coragem de olhar no rosto, olho no olho. Eu costumo dizer assim, irmãos, que a hora que o bicho pega. Já notou? Me lembro uma vez, tinha um rapazinho, irmãos, vivia na minha terra chama Beldo, né? Vivia Beldo, mas vivia Beldinho, né? E a gente falava de Jesus, aqui Jesus, que igreja, que nada. Uma hora que o bicho pegava lá, irmãos, a família não corria lá no boteco para chamar o dono do bar para expulsar o demônio. Vinha para onde? Para a igreja. Pastor, corre lá porque o bicho pegou. O bicho pegou. Aí nessa hora nós lembramos do pastor, nessa hora nós lembramos dos irmãos. Mas na hora que a coisa vai bem, corre para o bar, corre para a pinga. Na hora
do bem bom, irmãos, nós sabemos para quem recorrer, não é verdade? Olha que interessante. Aquele sirineu estava lá, aquele Simão estava lá, olhando aquela situação, irmãos. E a palavra do Senhor diz que Jesus veio sofrendo, mas ele estava cansado na sua carne, porque ele havia sofrido os açoites na sua carne. E ele veio cambaleando com aquela cruz nas costas, irmãos, e ele cai com a cruz, bem do lado de Simão, aleluia. E eu fico imaginando a hora que Simão viu que caiu cruz, caiu Jesus, caiu tudo do lado dele, irmãos, glórias a Deus. Você vai falar assim, meu Deus do céu, pastor, ele deve ter tomado um susto. Ele mal imaginava o privilégio que ele teria, glórias a Deus. Ele não imaginava a grande surpresa que ele teria. De repente, irmãos, Jesus suando, sangrando, cai na rua asfaltada de Jerusalém, amém, irmãos? Não tinha asfalto naquela época, irmãos. Ele cai na terra, o sangue dele mistura com terra, o sangue dele agora começa a estar, as vestes de Jesus, que nem veste tinha na verdade, porque arrancaram as vestes dele, ele estava todo suado, todo sangrando, caiu no chão, estava sujo, num sentido externo. E quando cai do lado de Cirineu, eu imagino Cirineu levando um susto naquela situação. E vem um soldado romano, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para você: ninguém mexia com soldado romano, porque soldado romano era a autoridade máxima. Todo mundo temia um soldado romano. Aquele soldado romano, irmãos, que não tinha nada de judeu, que não estava nem aí, irmãos, se você tem compromisso com Deus, se você tem festa para ir, se você tem algo estabelecido na paz de Deus. Aquele soldado romano vira para Simão, fala para ele assim: ajuda ele. Assim é aquele que quando você está na tua casa, que chega lá, não tem compromisso com Deus, não tem horário de culto, mas ele chega na tua casa, tira você do culto, tira você do compromisso, tira você daquilo que o Senhor estabeleceu e daquilo que você deu um sim para Deus. Mas pastor, eu sou crente. Ele não é. Aquele soldado romano não queria saber, irmão. O judeu tinha que cuidar da sua roupa, porque ele tinha que entrar no santuário levando o animalzinho, e a veste tinha que estar limpa. Ele não podia estar com a veste suja, porque era a responsabilidade da pessoa que levava o seu animal ter a veste limpa. E agora a ordem que é dada para ele: você vai ter que sujar suas vestes. É assim que o mundo faz. O mundo nos coloca em situações assim, irmãos. Ou você se suja suas vestes no pecado, ou você obedece à palavra de Deus. E eu fico imaginando Cirineu naquela: suja minhas vestes, vou vir 1.600 quilômetros andando, vou voltar 1.600 quilômetros e vou falar o que para minha família? Não pude sacrificar, porque tive que ajudar um malfeitor, porque tive que sujar minhas vestes com um malfeitor. Eu quero fazer uma pergunta para você: o que adianta caminhar uma vida de cristianismo, irmãos, mas com as vestes sujas do pecado, se naquele dia não poder entrar no céu, não puder fazer o teu sacrifício para o Senhor? Aquele Cirineu ficou pensando, quem sabe naquela hora: puxa vida, estou entre a cruz e a espada. Obedeço o soldado, se obedecer o soldado, se eu desobedecer eu vou preso. Se eu ajudar esse Jesus, esse malfeitor aí, vai sujar minhas vestes, não vou poder fazer o meu sacrifício. Glórias a Deus. E essa é a situação que o diabo coloca muitas pessoas. Quem sabe você está nessa situação: ou fica com o pecado, ou mantém as vestes limpas. Aquele Cirineu, irmãos, aquele homem, ele tinha muito mais do que simplesmente uma religiosidade na sua vida. Ele sabia que muito mais do que uma religião na vida dele era o verdadeiro amor. Eu fico imaginando, sabe como é que ele conseguiu, irmãos, conhecer o que era real? Quando ele olhou para os olhos de Jesus caído do lado dele. Quando ele olhou Jesus e viu no rosto de Jesus o que Jesus passava. Não é aqueles retratos daquele olhinho azul bonitinho, todo choroso, não, irmãos. Porque no olho de um cristão passa o que ele é por dentro. Quando você olha para uma pessoa que serve a Deus, você fala para ela assim: quantos já receberam essa palavra assim? Nossa, que você é diferente, tem um brilho na tua vida. Quem já recebeu essa palavra aí? Hã? Pois é. Foi isso que Cirineu, glórias a Deus, que Simão viu em Jesus.
Ele viu a glória de Deus, ele viu o poder de Deus, ele viu a graça de Deus naquele lugar. E ele não pensou duas vezes, irmãos, aleluia, para se prostrar naquele lugar e tomar a cruz e ajudar Jesus. Só que ele incorreu com um grande risco. Ele coloca aquela cruz toda ensanguentada. E a palavra do Senhor diz que não era simplesmente jogar a cruz nas costas. O soldado mandou o Simão ajudar. Ele cata a cruz de um lado, cata Jesus do outro. E eu fico imaginando Jesus abraçando ele todo sujo, ensanguentado. E aquelas vestes branquinhas de linho puro começa a escorrer naquelas vestes o sangue do verdadeiro Cordeiro. Quem sabe a cabeça dele estava pensando: meu Deus, a minha roupa branca, eu estou aqui. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, chega um bebum ali e nós não queremos dar um abraço no bebum porque ele está fedendo a pinga e a nossa roupa está limpa. Quantas vezes nós estamos na presença de pessoas, irmãos, e não nos doamos para dar um abraço verdadeiro naquela pessoa, porque a nossa beca é nova. Nós não queremos abrir mão, irmãos, nem sequer daquilo que há em nós, glórias a Deus, em testemunho do cristianismo verdadeiro. Você sabe o que aconteceu? Simão Cirineu, ele abraça Jesus, glórias a Deus. E as vestes dele agora ficam ensanguentadas com o sangue de Jesus. Mas para você entender, eu preciso falar de algo antes. Como é que era o sacrifício? O sacrifício era assim: a pessoa levava, glórias a Deus, o animal. Então ele já tinha passado pela primeira vistoria lá na porta. E quando ele entrava no templo de Jerusalém, quando ele estava entrando no salão onde era feito, na sala onde era feito, no Santo dos Santos, que era como se fosse aqui, chegava no Santo dos Santos com o seu bichinho para poder fazer, aguardando a sua vez de fazer o seu sacrifício. Mais uma vistoria era feita. Se na andança dele pela cidade de crente, vamos dizer assim, de Jerusalém, se nas andanças dele ele não tinha sujado a sua veste novamente, porque ele não podia entrar agora no santuário com as vestes sujas. A primeira vistoria era pela porta, a segunda vistoria era no altar. Então quando ele estava entrando no altar, vinha o sacerdote, dava uma analisada se a veste dele estava purinha, limpinha, se ele se cuidou com a veste dele. E aí ele olhava para o animal, via o animal, aí ele pegava o animal, irmãos, glórias a Deus, da mão daquela pessoa, e aquela pessoa ficava ali, ele e aquela multidão de pessoas que ficavam ali. E aí ele pegava então, glórias a Deus, aquele animal. Ainda bem que as crianças subiram, né? Ele pegava aquele animal agora, e o sacerdote com o cutelo cortava a jugular daquele animal. Quando cortava aqui a jugular do animal, aquilo jorrava sangue para tudo que é lado. E aí a hora que o bicho começava a estribuchar, o sacerdote pegava pelas patas traseiras e rodava assim, glórias a Deus, aquele animal. 7 voltas, irmãos. Ele rodava aquele animal para aquele sangue aspergir sobre a arca. Ou ele pegava com a mão e aspergia assim. E depois que ele fazia isso, irmãos, ele pegava uma planta que chamava isopo. Lembra lá no Salmo 51, fala do isopo lá que você já leu 500 vezes, mas nunca correu atrás. O isopo é que nem se fosse uma esponja. Ele pegava aquele isopo, passava naquela arca assim, ó, encharcava aquela esponja de sangue e ele fazia assim no povo, ó. Ele jogava no povo. E o maior prazer daquele que estava lá embaixo era receber uma gota daquele sangue. Então aquele sangue caía. Quando aquele sangue caía naquela veste, manchava aquela veste de sangue. Quando aquele sangue caía naquela veste, aquela pessoa estava com a certeza de que aquele ano ele participou da festa. Aquilo era o sinal de que ele tinha participado da festa. Se alguém perguntasse para ele: você foi na festa? Ele disse: não fui, cadê a roupa? Está aqui, ó. Cadê a marca do sangue? Está aqui, ó. E a festa era assim. Você lembra na festa da Páscoa, instituída lá na saída do Egito? A festa da Páscoa não é coelhinho de chocolate não, irmãos. A festa da Páscoa foi uma festa da libertação do povo de Israel que estava lá, glórias a Deus, no Egito. A palavra do Senhor diz que eles mataram um animal e passavam o sangue nos umbrais da porta. Lembra disso, irmãos? E depois que passou nos umbrais da porta, na época então do tabernáculo e na época de Jesus, o sangue não era mais no umbral da porta, o sangue era pelas vestes. Se a pessoa tinha uma veste, glórias a Deus, aleluia, manchada com o sangue daquele animal, significava que ele tinha recebido, glórias a Deus, aleluia, o perdão pelos seus pecados. E aí ele voltava para casa todo feliz, e ele chegava em casa, porque quando ele saía, glórias a Deus, ali das portas, ele já trocava de roupa de novo, colocava a roupa de viagem, guardava aquela roupa com o sangue, com a gota do sangue.
E ele voltava para casa, e quando ele chegava em casa, quem sabe ele reunia a esposa, os filhos, a família, e mostrava: aqui, meus filhos, está aqui a minha roupa, olha aqui a marca do sangue, nós fomos perdoados, nós fomos purificados, aleluia. Ele guardava aquela roupa, e só o ano que vem que ele ia novamente apresentar diante dele. Mas eu fico imaginando agora, irmãos, glórias a Deus, aquele sirineu, com as roupas e as vestes deles toda manchada de um outro sangue. De um sangue, glórias a Deus, aleluia, que não era só uma gota, era uma roupa que estava toda suja, toda manchada. E eu fico imaginando a hora que ele volta para sua casa, para sua família, quem sabe até mesmo impedido de fazer o seu sacrifício, glórias a Deus, de cumprir uma religiosidade que aquela religião ordenava, irmãos. Porque está assim muita gente vivendo religião. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque a minha religião não permite. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos: obedeça à palavra, o que a palavra permite e o que a palavra não permite. Tem religião por aí que impede a pessoa, irmãos, de vir no aniversário, mas a pessoa não vai no aniversário, mas fala mal do outro, apronta 1001 coisas, mas desobedece a palavra, e depois fala com a maior cara lavada: a minha religião não permite. Eu vivi muito tempo isso, irmãos. Nós estávamos lá, glórias a Deus, no sítio onde eu morava, e lá no sítio onde eu morava era assim. Nós tínhamos uma danceteriazinha lá, nós tínhamos aniversário lá, nós não podíamos ir nos aniversários. Eu não podia fazer muitas coisas, irmãos, porque a religião não permitia. Mas eu aprontava por tudo que era lado, ninguém sabia, irmãos. Eu aprontava pelo baixo dos panos lá e ninguém sabia. Até macumba eu fazia. Você vai falar: nossa, pastor, já contei para os irmãos aqui. Tinha uma moça lá que eu queria ficar com ela lá, falar para mim: faz uma simpatiazinha que você fica com ela aí. Falei: eu tinha uns 13 anos, ela tinha uns 28 mais ou menos. E eu falei: mas ela era noiva de um cara. Dormi com o nome da mulher lá, não sei de que tipo, lá fiz uma simpatiazinha. Não é que no outro dia eu fiquei com a guria? Fiquei um dia com a menina, irmãos, e fiquei 1 ano correndo do noivo dela. Porque o diabo é assim, ele dá. Mas cuidado, a hora que ele te pegar, ele te pega. Cuidado. Ele te dá. Amém, irmãos? Você vai falar assim: nossa, pastor, graças a Deus que eu não fiz essas coisas, né? É verdade, né? Mas está assim de crente que vê o horóscopo. Vou ver o horóscopo do dia, para ver o que no horóscopo diz da minha saúde, do meu trabalho, do meu amor, relacionamento. Horóscopo. Viu já o teu horóscopo dessa semana já? Quem viu o horóscopo dessa semana? Levanta a mão aí. Olha o nosso horóscopo aqui, ó. Olha o teu horóscopo aqui, ó. Sabe, irmãos, aquele sirineu, ele volta para sua casa, glórias a Deus, aleluia. Não mais com uma vida, glórias a Deus, aleluia, com um sanguinho, uma gotinha de um sangue de uma religião. Ele volta para casa agora com o sangue de Jesus. E quando ele volta para sua casa com o sangue de Jesus nas suas vestes, quem sabe ele conta para sua esposa, glórias a Deus, aleluia, do acontecido naquele lugar. Você vai falar para mim assim: mas o que aconteceu, pastor, com o irmão Sirineu? Aconteceu algo muito maravilhoso, irmãos. Ele teve um encontro real com Jesus Cristo. Ele teve um encontro maravilhoso com Jesus. As vestes dele que eu troco estava cheio de pingo, de sangue de animal, agora estava com o verdadeiro sangue, o sangue do Cordeiro Santo Imaculado, Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia. E quando ele volta com o sangue de Jesus nas suas vestes, irmãos, a vida dele é transformada. Aí você vai falar assim: pastor, tá, e daí? O que aconteceu com Simão? Aconteceu algo glorioso com a vida dele. Eu vou te contar. Quer ver? Abre a tua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, por favor. Abre a tua Bíblia. Vamos ler aqui algumas palavras. Olha que interessante, ó. Primeiro nós vamos ler aqui Marcos novamente, ó. Vai abrindo lá em Romanos, capítulo 16, versículo 13. Amém, irmãos? Capítulo 16 e versículo 13. Vai abrindo aí a tua Bíblia neste livro, Romanos, capítulo 16, versículo 13. Amém? Agora, eu vou ler novamente o texto que foi o tema, Marcos 15. Versículo 21, a palavra diz assim, ó: e constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Repete comigo: pai de Alexandre e de Rufo.
Agora presta atenção, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém, irmãos? Agora olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 16, versículo 13. O apóstolo Paulo mandando uma carta pastoral para os irmãos lá de Roma. Posteriormente, um pouco mais para frente, olha o que a carta que o pastor Paulo manda, dizendo assim, ó, versículo de número 13: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e a minha. Olha que tremenda esta palavra, irmãos, glórias a Deus. Você vai falar, pastor, não entendi nada. Eu quero te contar o que aconteceu. A Bíblia não relata, mas por estes versículos nós chegamos à conclusão. O Cirineu voltou para casa, irmãos, e ele voltou pensando naquela crucificação. Ele, quem sabe, buscou a informação daquele Jesus. E quando ele chegou na sua terra, com as vestes todas manchadas com o sangue de Jesus, os apóstolos anunciaram para ele: olha, o Cordeiro Santo é Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio para salvar, aleluia. E ele recebe aquela palavra com alegria, irmãos, e ele aceita Jesus Cristo por Salvador. E ele deixa agora de ser um sirineu, um indiano, ele passa de ser agora de judeu, ele vira um cristão genuíno na presença do Senhor e vai servindo a Deus com alegria, aleluia. E maravilhoso, sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que ele volta para casa, ele prega para os filhos, para o Rufo e para o Alexandre. E a palavra do Senhor diz também que ele ganha até a esposa, né, irmãos? A palavra do Senhor diz aqui, ó, versículo 10: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe. Ou seja, se está saudando, irmãos, é porque eles aceitaram Jesus por Senhor e Salvador, aleluia. E ali todos eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Cirineu agora vira um crente de verdade, porque teve um encontro com Jesus. Agora, antes de eu falar uma palavra aqui, eu quero contar outra coisa. Você vai falar para mim assim: nossa, pastor, a Bíblia fala do Rufo, a Bíblia fala da mãe dele, mas a Bíblia não fala do Alexandre. Os Alexandres são problema. Os Alexandres são problema. Quer ver o que acontece com os Alexandres? 1 Timóteo capítulo 1. Vai lá, irmãos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 20. O Alexandre também aceitou Jesus, irmãos. O Rufo era um eleito, foi crente fiel. A mãe foi uma eleita, foi uma crente fiel. O Alexandre, irmãos, é aquele crente meia boca. O Alexandre é aquele crente que ora serve a Deus, ora está bravo. O Alexandre é aquele crente que ora está na presença do Senhor, ora se revolta. Esse é o problema de Alexandre, descobri isso, mano. Descobri isso. Agora, te prepare, mano, que vai ser custo de muito joelho. Capítulo 1, versículo 20. Ó, versículo 19, perdão. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Diz assim, ó: conservando a fé e a boa consciência, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. É ardido. Entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E agora olha o que diz lá no capítulo de 2 Timóteo agora. Capítulo 4, versículo 14. Olha o que o apóstolo continua falando do Alexandre. Olha que ele falou mais do Alexandre do que a palavra fala do Cirineu, né? Olha o que o Alexandre apronta aqui no versículo 14 para o apóstolo Paulo. Capítulo 4, versículo 14 de 2 Timóteo agora. Diz a palavra assim: amém? Todos acharam? Olha o Alexandre. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Você vai falar assim: nossa, pastor, você está falando do Alexandre? Não, estou falando dos Alexandres. Dos Alexandres. Cuidado, irmão. Cuidado para o Senhor não te entregar para Satanás. Cuidado para você não ter que pagar para aprender a não blasfemar e falar mal mais. E olha que tremendo isso. Eu quero encerrar aqui agora
glórias a Deus, com essa colocação, meditando contigo em algo que o Espírito Santo também estava me falando. Se coloque em pé em nome de Jesus. Agora fecha a tua Bíblia. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você. Aquele encontro, aquele tombo, glórias a Deus, de Jesus, aquele encontro com aquele soldado romano, não foi em vão. O Senhor deu uma oportunidade para a vida de Simão. Quando aquele soldado deu uma ordem para Jesus, eu quero dizer uma coisa para você, não foi obra do diabo não, viu? Muitas situações na nossa vida nós temos colocado que é o diabo, mas eu quero falar para você. Os teus encontros com os soldados romanos por aí que estão fazendo você tomar algumas atitudes, não são obra do diabo. Você sabe o que aconteceu quando Simão aceitou Jesus Cristo, irmãos? Ele pôde levar aquele evangelho lá para a Índia, ganhar a família dele lá. A vida dele foi mudada e transformada. Eu quero dizer, uma adversidade na tua vida, ela pode trazer muito benefício para você. Uma prova na tua vida pode trazer muito benefício para você. Mas a desobediência vai trazer muitos malefícios. Quando eu olho para tudo isso, eu começo a pensar comigo assim. Assim como Simão teve aquele encontro com Jesus, eu pergunto para você, você teve encontro com Jesus já? Fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Você teve um encontro com Jesus Cristo? Simão teve um encontro com ele na Via Dolorosa. Simão conheceu quem era Jesus num caminho de dor, vendo Jesus sofrer. Mas ele marcou as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Eu quero perguntar para você, você já marcou as tuas vestes com o sangue do Cordeiro? Você trouxe hoje a tua oferta, o teu sacrifício? Ah, pastor, eu já entreguei na salva. Não, meu amado. Eu quero saber se você trouxe uma oferta de adoração a Deus verdadeira hoje. Eu quero saber se você vai entrar pelas portas de Jerusalém hoje. Eu quero saber se você vai entrar, glórias a Deus, aleluia, no santuário do Senhor hoje. Ou você vai continuar com as tuas vestes sujas e manchadas do pecado, vivendo uma falsa moralidade, um falso cristianismo, achando que o sangue que está nas tuas vestes é o sangue de Jesus. Eu quero te dizer, não é. Aqueles homens tinham uma marca de um sangue, de um bicho, e achavam que aquilo era remissão de pecado. Não era. O que promove a remissão de pecado é só o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu pergunto para você, eu tenho certeza que você se preparou para vir aqui hoje. Você colocou a tua melhor roupa para vir aqui hoje. Mas pastor, a minha roupa não é branca, não é de linho não, pastor, mas não importa, é a tua melhor roupa, você colocou ela para vir aqui hoje. E quem sabe você estava esperando sair daqui com uma gotinha do sangue de um bicho. Okay. Mas o que é isso, pastor? Quem sabe essa gotinha do sangue do bicho é uma palavra que o pastor ia falar. Olha, Deus tem vitória para você. Deus tem um carro para te dar. Deus tem uma bênção. Eis-me um ungido que te coloco em altos retiros, em altos não sei das quantas. Te dou a vitória hoje. Ó, te dou a chave, te dou a porta, te dou não sei o quê. Te dou... Não estou dizendo que isso é ruim, irmãos. Mas o que adianta receber chave do carro, chave da casa, chave de todas as coisas aqui da terra, mas não ter entrada na cidade celestial? Jesus está voltando. E eu pergunto para você, como é que está as tuas vestes aí? Você vai falar assim, pastor, as minhas vestes estão prontas, só que eu não tenho a marca ainda. Então quero convidar você a sacrificar hoje, para perdão e remissão dos teus pecados. Se você quiser vir aqui no altar sacrificar agora, você vai vir aqui e vai receber a marca do sangue. Mas como é que eu vou receber isso, pastor? Você vai receber isso através do compromisso que você vai fazer diante do teu Deus. Você vai fazer isso através do compromisso que você vai se colocar diante de Deus hoje. E através deste compromisso, eu quero te dizer, a tua história vai mudar. A tua casa vai mudar, porque mudou a casa de Simão. Mas pastor,
A palavra do Senhor diz que o Alexandre dava trabalho. Que a palavra do Senhor diz que ele deu trabalho, mas não diz que ele morreu. Não diz. Pode ser que ele se converteu. É que nem muitos aqui dão um trabalho, mas se converte uma hora. Se não aprende com Jesus, aprende com o mundo. Se não aprende com o mundo, aprende com o diabo. Tem gente que é assim, mano. Pastor fala, não serve. Fala, não serve. Aí vai lá fora, aprende com o mundo. Se o mundo não é suficiente, o diabo se manifesta lá. Pega ele pelo pescoço lá e aí ele lembra de Jesus. Você vai aprender de qualquer jeito. Seja com Deus, seja com o diabo, seja com o que for que você quiser aprender. Você vai aprender. Mas a pergunta que eu faço para você nesta noite: quer lavar tuas vestes? Fecha os olhos, igreja. Eu preciso do primeiro que já está com as vestes aqui, que queira dobrar o teu joelho aqui no altar do Senhor. Fecha os teus olhos, vai adorando a Deus, vai glorificando ao Senhor. Você quer a marca do sangue de Jesus Cristo na tua vida? Em nome do Senhor Jesus, venha, venha, venha. Venha se prostrar, já temos uma vida aqui, ó. O primeiro já veio, o resto já pode vir já agora. Viu? Todo mundo espera o primeiro já veio já. Em nome de Jesus. Quer purificar a tua vida? Fecha teus olhos, querido. Fecha. Minha irmã, meu irmão, agora. Não se preocupe com o teu irmão, não. A vida é tua. Quem vai para o céu é você, ou vai para o inferno, não sei. Eu não sei. Quer limpar tuas vestes hoje? Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Cadê? Cadê você? Eu não posso imaginar que uma palavra como essa não tenha produzido algo maior. Nem que seja compromisso. Nem que seja compromisso. Desejo de voltar ao primeiro amor. Desejo de andar naquilo que Deus tem. Vai adorando, fecha teus olhos. Se você já está abençoado, você está com o sangue de Jesus purificado na tua vida, só levanta tua mão, vai orando aí. Vai orando, vai orando. Vai clamando a Deus, vai falando com Jesus. Fala: Jesus, passei pelas portas, Jesus, mas agora eu preciso passar pelo santuário. E eu não posso chegar no santuário de qualquer jeito. Eu não posso chegar no santuário de qualquer maneira. Eu não posso chegar no teu santuário, Senhor, do jeito que eu estou. Sirineu voltou para casa, irmão. Simão, mais do que abençoado, mais do que com uma gota do sangue, ele voltou para casa com a veste encharcada do sangue do Cordeiro. E eu pergunto para você: quer encharcar a tua veste do sangue do Cordeiro? Vem aqui para frente. Vem aqui para frente se você quer encharcar tuas vestes no sangue do Cordeiro. Vem, 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 fecha os olhos. Clama, igreja. Ore por você agora. Ore por você agora. Deus, tu és fiel. Só estes eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. As criancinhas que desceram, senta agora, por favor. Sentem-se agora, as crianças. Sentem as crianças. Fecha os teus olhos, igreja. Clama, irmãos. Nós estamos falando aqui de céu agora. Sentem as crianças em nome de Jesus. Eu peço para os diáconos aí pôr ordem nessas crianças em nome do Senhor. Os diáconos põem ordem aí em nome de Jesus. Por favor, os diáconos vão trabalhar em nome do Senhor Jesus. Ora agora um pouquinho, ora. Ora um pouquinho agora. Clamem, irmãos, clamem. Você pode agora entrar nas portas do santuário. Você pode entrar agora no santuário de Deus. Senhor, quem entrará no santuário?
entrar no santuário. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, não é vaidoso e sabe amar. Quem tem as mãos limpas e um coração puro, não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Adore a Deus. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te adorar. Sabe o que você precisa? Escute. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e um coração puro, afasta a vaidade, ensina-me a amar. Cante assim, ó. Senhor, já posso entrar no santuário pra te adorar. Senhor, já posso entrar no santuário pra te adorar. Sabe por quê? Já tenho as mãos limpas e um coração puro, não sou vaidoso e aprendi a amar. Já tenho as mãos limpas. Vai purificando as tuas vestes aí no sangue do Cordeiro. Vai purificando as tuas vestes aí no sangue de Jesus Cristo agora. Agora sim, diga para Jesus: Jesus, o teu sangue tem poder. E se o teu sangue tem poder, Pai, eu quero ter a marca do sangue de Cristo na minha vida. A minha marca não é no umbral da minha porta. A minha marca não é na minha veste exterior. A minha marca é no meu peito, é no meu coração. É o sangue de Jesus Cristo que corre nas minhas veias e me dá a condição de ser vencedor. Diga aí para Jesus: fala, Jesus, vai me purificando, vai me limpando, vai queimando o pecado que outrora tomava conta da minha alma. Me limpa, Jesus. Clama, irmãos, clama. Fala, Jesus, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Jesus, eu não tenho força, mas o Senhor tem força. É todo poderoso, aleluia. Senhor, meu Deus, clama, irmãos, clama, 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 Senhor. Senhor, faz milagre, faz milagre, faz milagre. Entra na minha alma agora e arranca a vaidade do meu coração, arranca o pecado dos meus olhos, arranca o pecado dos meus ouvidos. Pede para Jesus aí limpar a tua alma agora. Pede, Senhor, faz maravilhas, limpa minha alma, Jesus. Clama, igreja. Eu quero pedir para as missionárias pôr as mãos. As missionárias que estão abençoadas, estão com o sangue de Jesus aí abençoadinho. Vão lá colocando as mãos sobre os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai fazendo milagre agora, vai repreendendo o pecado, vai queimando o pecado, vai queimando o pecado, queima a obra do diabo agora, Pai. Todo impedimento do maligno agora, todo impedimento de Satanás, todo impedimento que não quer deixar, Senhor, o teu servo, a tua serva, tomar esta decisão, Pai. Pai, quanta dúvida do diabo, da religião, mas hoje nós repreendemos a
religiosidade e vivemos a liberdade em Cristo Jesus, nosso Salvador. Ah, Senhor, Simão Sirineu, ele foi lá para receber uma gota do sangue, mas recebeu o sangue do Cordeiro Imaculado, aleluia. A vida dele foi transformada, e eu tenho certeza, estas vidas aqui serão transformadas pelo teu poder, Senhor. Então faz o milagre, meu Pai, faz o milagre agora, faz o milagre da purificação, perdoa o teu filho, perdoa a tua filha, dá uma nova chance enquanto é dia, Pai, mas muda esta história a partir de agora, muda esta história a partir de hoje. Não deixa mais o pecado ter força, não deixa mais o pecado ter autoridade. Nós ordenamos agora, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que é do sangue de Jesus, toda obra do inferno sai em nome do Senhor. Queima agora, sai toda doença, sai todo vício, sai todo pecado agora, seja exterminado na autoridade do nome de Jesus. Senhor, dá a verdadeira liberdade para o teu filho, dá a verdadeira liberdade para a tua filha, para andar nos teus caminhos de cabeça erguida, sabendo que o Senhor é Deus que faz maravilha, Pai. Eu creio no milagre, eu creio no milagre, Pai, que o Senhor pode fazer, porque o Senhor é Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus. Assim aceita o pedido de perdão dos teus filhos e traz a tua vitória, em nome de Jesus Cristo.